Estamos no ar? Boa. Fala, gente, boa tarde. Os desafios técnicos conquistamos agora, estamos no ar, quarta-feira, às 15h45, horário do programa A Bolsa na Cabeça, onde nós falamos sobre psicologia do mercado. Eu sou Bo Williams, analista da Clear Corretora, faço parte da Dream Team Clear. E aí, estou apaixonado pelo assunto, grande oportunidade de falar sobre o assunto que eu considero mais importante de todos para trader investidor, renda variável, né? Sua própria cabeça. Então, estamos aqui toda quarta-feira para bater um papo sobre isso. Também tem uma comunidade no Facebook. Você pode buscar a página A Bolsa na Cabeça. Faço parte do nosso grupo, grupo público. Também no YouTube, pesquisa A Bolsa na Cabeça. Tem um curso de 14 horas online, onde você pode começar a estudar sobre um assunto tão importante, muito mais importante do que análise técnica, por exemplo. Hoje eu queria fazer uma pesquisa básica. Muitas vezes a gente vem com um colega para falar sobre assuntos em gerais, mas hoje o assunto é você. E a pesquisa que eu vou fazer, quero que todo mundo pegue um papel, um lápis e faz essa pesquisa comigo. Eu vou fazer uns 20 perguntas básicas que eu achei genial. Primeira vez que eu vi, na verdade, som do autor falecido, o Mark Douglas, do livro famoso dele, Trading in the Zone. Eu recomendo esse livro para todo mundo. Acho que você até pode achar Trading in the Zone numa versão portuguesa aqui, online, né? Então dá uma olhada aqui nesse livro, Mark Douglas, é fantástico. Mudou realmente a minha maneira de olhar para o mercado e minha maneira de pensar muitas crenças nucleares, meu comportamento, totalmente depois de ler esse livro. Tá? Então, considero esse livro um dos mais importantes na minha própria carreira. Então, hoje nós vamos fazer uma pesquisa que o Mark Douglas faz no livro dele. Eu traduzi para português, são 20 perguntas mais ou menos. E aí, faça agora as suas anotações, que a gente depois vai fazer um breve, mais para frente em outros programas, vamos fazer uma breve explicação do que é realmente correto do ponto de vista de matemática do mercado e sucesso no mercado, tá? Então vamos lá agora, vamos para os slides aqui. Ok, pesquisa Mark Douglas do livro Trading in the Zone, foi do ano 2000, já tem 16 anos esse livro, né? New York Institute of Finance. Vamos lá então com pesquisa. Primeiro, para ganhar dinheiro como trader, você precisa saber o que o mercado vai fazer. Né? Concorda ou discorda? Para ganhar dinheiro como trader, você precisa saber o que o mercado vai fazer. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Às vezes eu me pego pensando que deve haver uma maneira de operar sem perdas. Existe a possibilidade de operar no mercado financeiro sem perdas? Sim ou não? Terceiro, ganhar dinheiro como trader é prioritariamente, que palavra difícil para mim, prioritariamente uma questão de análise. Ganhar dinheiro como trader é mais ligado em uma análise correta de preço. Sim ou não? 4. Meu risco é sempre definido antes de eu entrar em um trade. Você tem quantitativamente identificado o seu risco antes de entrar no trade? Sim ou não? 5. Eu não me importaria em colocar um próximo trade, mesmo que eu não tivesse certeza se ele seria ganhador. Cuidado, que esse aqui é uma pegadinha muito forte, né?
eu não me importaria em colocar um próximo trade, mesmo que eu não tivesse certeza se ele seria ganhador. 6. Quanto mais um trader aprende sobre o mercado e como ele se comporta, mais fácil será executar os trades. Quer dizer, os gurus de análise técnica que sabem tudo sobre análise técnica, será que eles são os melhores traders? Sim ou não? Voltou para mim. Era para ficar lá. 7. A minha metodologia me diz exatamente quando entrar e sair de um trade. Vocês têm definido aqui sua saída e entrada quantitativamente, sem exceção? Sim ou não? 8. Eu tenho períodos sustentáveis de sucesso consistente, geralmente seguidos de drástico período de perdas em meu patrimônio. Quer dizer, se tem, frequentemente uma situação onde consegue operar com consistência, disciplina, de baixo risco, e de repente você devolve tudo que você ganhou num período de consistência em um dia só. Sim ou não? 9. Eu frequentemente sinto, de forma pessoal, que o mercado está contra mim. Maldito mercado. Não gosta de mim. 10. Por mais que eu tento ir para frente, eu sinto muita dificuldade em colocar meu passado emocional para trás. Já tem experiências traumáticas no passado no mercado e isso te atrapalha ir para frente como trader ou investidor? Sim ou não? 11. O trabalho principal do trader é identificar padrões de comportamento de preço que representam uma oportunidade, determinar o risco e verificar se esses padrões vão se apresentar novamente como no passado. Tem uma pegadinha aqui também, né? O trabalho principal do trader é identificar padrões de comportamento de preço que representam uma oportunidade, determinar o risco e verificar se esses padrões vão se apresentar novamente como no passado. Cuidado com pegadinha aí. O Mark Douglas é muito, muito esperto, cara. Ele faz a gente pensar muito. 12. Muitas vezes eu não consigo deixar de sentir que eu sou uma vítima do mercado. O mercado está contra mim. Eu não consigo me livrar dessa questão, né, desse sentimento. Sim ou não? 13. Operar com sucesso requer um grau de flexibilidade mental muito maior do que o da maioria das pessoas, né? Operar com sucesso requer um grau de flexibilidade muito grande. Isso também é uma pegadinha muito interessante. A gente pode ter um debate muito forte sobre essa pergunta. Eu não estou dando as respostas, né? Vocês estão fazendo suas próprias respostas aí. Depois, nos próximos programas, nós vamos falar sobre cada uma dessas perguntas, fazer um debate sobre o que é correto do ponto de vista de sucesso no mercado, matemático ou psicológico. Independente de quanto dinheiro eu ganho em uma operação, eu nem sempre estou satisfeito e sinto que poderia ter feito mais. Quando você está ganhando, quando você sai da posição, você tem uma sensação que perdeu alguma coisa, que poderia ter ganho mais? Sim ou não? Quando eu entro, 15, quando eu entro em uma operação,
Eu sinto que estou com atitude positiva. Eu tenho expectativa de quanto dinheiro eu posso fazer de uma maneira positiva. Você já identificou seu alvo? Você já sabe quanto se está arriscando? Onde está seu stop? Sabe qual é o tamanho de posição correto para sua operação? E faz isso de uma maneira positiva? Sim ou não? O 16. O componente psicológico mais importante de um trader é acumular dinheiro ao longo do tempo, tendo a crença na sua própria consistência. Sim ou não? Consistentemente executando o trade system no longo prazo, isso é importante? Concorda com isso, sim ou não? 17. Apesar de não acontecer com frequência, eu gosto muito que os meus trades sejam perfeitos. Apesar de não acontecer com frequência, eu gosto muito que os meus trades sejam perfeitos. Será que existe um trade perfeito? Você tenta fazer um trade perfeito cada vez? Qual é a definição de um trade perfeito? 18. Eu muitas vezes planejo trades que nunca executo e outras vezes executo trades que eu não planejo. Esse é fogo, né? Muito, muito importante essa pergunta aqui. Tá? Às vezes você faz trades que não executou, ou às vezes você executa trades que não planejou. A grande maioria tem que falar, sim, eu executo trades que eu não planejo. Sim, às vezes eu planejo trades, mas eu não executo. 19. E aí você vai ter que fazer um pouco de pesquisa, né? Isso não é uma resposta sim ou não, é uma coisa que tem que fazer redação, lição de casa. Explique por que a maioria dos traders não consegue fazer dinheiro no mercado ou não consegue preservar o que ganha. Pô, cara, tem um curso de 14 horas para explicar essa pergunta aqui. 20. Se você tivesse a sorte de pedir uma única habilidade como trader, qual seria? O que é mais importante para você ter sucesso como trader? Uma única habilidade. E acabou a nossa pesquisa. Acho que eu vou ter que voltar agora para o primeiro slide. Como é que eu faço isso? Só apertando assim? Volta aqui. Para ver o que é a primeira pergunta aqui. Um segundo só, gente. Ok. Bom, sabe o que eu preciso fazer agora? Ver se eu consigo dar uma olhada nas suas respostas aí no chat. O que estão falando aqui comigo aqui? Tem alguns comentários, né? Mas a gente não tem respostas assim. Eu não consigo voltar para ver suas respostas. Né? Então vamos um por um agora cada dessas pesquisas aí. Ok, dessa vez não preciso mostrar o slide. Primeiro, para ganhar dinheiro como trader, você precisa saber o que o mercado vai fazer. Vocês acham que é possível saber o que o preço vai fazer? Que é possível saber o que o mercado vai fazer? Vocês assim responderam sim para essa pergunta ou não? Bom, eu vou te dar o que é correto de ponto de vista psicológico e matemático, tá? A resposta é não. Para ganhar dinheiro como trader, você precisa saber o que o mercado vai fazer? Não. Porque ninguém sabe o que o mercado vai fazer. Só sabe o que o mercado está fazendo, tá? Então, o mercado tem dois comportamentos, tendência e consolidação. Tendência dá dinheiro, por várias razões técnicas, e consolidação tira nosso dinheiro. Primeiro ponto. Segundo, ele só tem esses dois comportamentos.
Então, você precisa ter uma maneira de identificar o comportamento atual de preço. Ou ele está em tendência, ou está em consolidação. E aí, vai fazer, assim, como é que fala? Presunção. Você vai simplesmente acreditar que o comportamento atual de preço vai continuar. Então, está em tendência, vai acreditar na continuação da tendência. Está em consolidação, vai acreditar na continuação da consolidação. Mas o que ele vai fazer para frente, a gente não sabe. Ninguém sabe. Por isso, a gente sempre tem que proteger a cada trade. Com stop, né? Cada trade tem 50% de chance individual de dar certo ou não. Aliás, a gente tem que falar sobre aqui a definição de o que é certo, né? Então, o que a maioria faz com essa primeira pergunta? Bom, a maioria acha que o gráfico e que a análise técnica e que várias teorias complicadas oferecem ferramentas matemáticas exatas para saber o que o preço vai fazer, para adivinhar onde o preço vai estar daqui para frente. Né? Então, isso é totalmente errado. Como é que a gente começa a acreditar nisso? Que tem muito marqueteiro, tem muito picareta que ensina isso na internet. Aí fala assim, ó, veja como foi bonito os sinais de compra e venda no gráfico no passado com tal indicador, com tal setup. Aí você fala, pô, é simples então. Matemática é exata. O cara fala muito bem. Ele é uma autoridade, ele fala com muita autoridade sobre gráfico e indicadores e setups e tal, o cara deve ser fera. Aí ele fala, vem ou abre sua conta, assim, adquire meu software ou meu setup aqui e fica rico. E as pessoas acreditam nisso, né? Acontece que no passado a gente pode identificar qualquer coisa. É muito bonito fazer qualquer gráfico encaixar em qualquer trade system no passado. Mas o futuro ninguém sabe. Acontece que tem geometrias, né? O preço tem uma estrutura e a gente entende que tem probabilidades associadas com certas geometrias. Mas sempre são probabilidades, nunca tem certeza, né? E o interessante de preço é que ele é caótico. Como, por exemplo, seu corpo. Né? Dentro do seu DNA, você tem um código. Acontece que não tem informação suficiente para o seu DNA falar para cada célula do seu corpo sua função, sua localização, seu tamanho, etc. Ele simplesmente dá para o seu corpo um código caótico e fala, vai crescendo. E aí, o que acontece? Você sai como ser humano, com estrutura. O ser humano tem comportamentos que não mudam. O ser humano tem formato de ser humano, tem corpo de ser humano, comportamento de ser humano, mas cada ser humano é diferente. E não tem como a gente identificar exatamente cada característica de cada pessoa, né? Essas questões são caóticas, só que no fim tem uma estrutura. E o preço é igual, o preço tem uma estrutura baseada no fractal 5.3 e ele sempre vai seguir o fractal 5.3, só que cada trade individual, como cada célula individual no seu corpo, é indefinido. Se você começar a definir seu sucesso baseado no que o preço vai fazer, sabendo que o preço é caótico e não tem como controlar isso, você vai já começar a cometer o primeiro erro capital como trader, investidor, né? Acreditando que você é capaz de prever preço. Não tem como prever. Então, Mark Douglas pergunta, para ganhar dinheiro como trader, você precisa saber o que o mercado vai fazer? Não. Ninguém é capaz de saber o que o mercado vai fazer. Mas nós podemos aplicar probabilidades e geometrias
no comportamento atual de preço. E assim nós podemos identificar alvos, identificar riscos, identificar direção, identificar força. E nós podemos fazer isso quantitativamente no tempo real. Não tem nada a ver com o futuro. Você vai identificar uma condição técnica que estatisticamente é favorável. Vai entrar no trade, vai colocar seu stop e deixar o trade rolar depois. Né? Deixa eu ver para o chat aqui para ver se vocês têm alguns comentários em relação disso. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Rafi. Bolso na cabeça é show. O Rafi estava aqui, assim, na semana passada, né? Bom, o que vocês acham dessa ideia? Você é capaz de prever o futuro? Você sabe o que o preço vai fazer no futuro? Você acha que seu sucesso é baseado em desenvolver um indicador santo grau, um trade system santo grau, um gráfico santo grau que vai te dar o luxo de fazer, de saber o que o preço vai fazer no futuro? Então, gente, cuidado. A resposta correta é não. Você não precisa fazer isso porque é impossível. Você não sabe o que o preço vai fazer, mas você tem 100% de controle sobre o que você vai fazer. E o mercado é o mesmo mercado para todo mundo. Ele não sabe quem você é. Ele não está contra você. Ele não está no seu favor. O resultado do mercado, seu resultado, depende 100% de você, não de preço. E a definição de operar corretamente não é adivinhar o que o preço vai fazer. E levar stop também não é errar. O correto é desenvolver um trade system de expectativa positiva, estatisticamente falando, e executar esse trade system com consistência e disciplina e no longo prazo. Assim você vai ganhar dinheiro. Certo? Vamos para o próximo slide. Segundo slide. Às vezes... Não precisa, pode ficar comigo aqui mesmo. Tá? Às vezes eu me pego pensando que deve haver uma maneira de operar sem perdas. Né? Cara, eu quero aquele trade system que acerte todos. O que todo mundo pensa? Quando perco um trade, a grande maioria acha, perdeu o trade, errei. Cara, eu estou colocando o meu dinheiro em risco. Como é que eu posso fazer um trade system blindado que não perde? Será que eu posso? Né? Ter um perfeito indicador, um perfeito trade system? Muitas pessoas, particularmente os principiantes, pensam assim, eles vão atrás disso, né? Eu vou atrás, eu vou achar o melhor indicador do mundo. Tem indicadores que são melhores do que outros, mas na verdade não é o indicador que importa, é a aplicação do indicador, ou em tendência ou consolidação. Então, tem que entender, o mercado tem um risco associado de entrar para tentar ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, você tem que arriscar. E esse risco é um custo de fazer trabalho, né? É um custo de trabalho, na verdade. Você tem vários custos operacionais. Você tem o risco de levar stop e tem que considerar isso como seu custo operacional. Você não abre uma empresa qualquer e achar que não vai ter custo, certo? Você vai querer ter um ganho, um profit, né? Um ganho líquido, depois de subtrair suas despesas. O mercado é a mesma coisa. Não existe uma maneira de não ter perdas no mercado. Aliás, provavelmente você não vai ganhar mais do que 50% dos seus trades. Um bom trade system ganha 40% dos seus trades. Só que tem aquele porém, né? Quando ganha, ganha 3. Quando perde, perde 1. E isso no longo prazo dá dinheiro para a gente. Então, gente, não há nenhuma possibilidade de entrar no mercado e operar sem perdas. E quem não aceita isso
entra na renda fixa e não entra na bolsa, porque é impossível operar sem perdas, né? Mais uma vez, um bom trade system ganha 40% do tempo e 60% do tempo perde. Só que um bom trade system, quando perde, perde pouco. Quando ganha, ganha muito. Isso é característica da tendência, né? Outro assunto, porque vou te dizer já, vocês não acreditam na tendência. Vocês sempre estão procurando reversão, né? Grande maioria. Só os traders de sucesso entendem o que é tendência, e acreditar na tendência e ficar com a tendência. Bom, próximo. Quanto tempo a gente tem? Mais uns 10, 15 minutos aqui. Well, aqui, ó. Ganhar dinheiro como trader é prioritariamente, que palavra difícil, uma questão de análise. Ganhar dinheiro como trader é mais ligado em análise técnica do gráfico. O que vocês acham? Você acha que o cara mais fera do Brasil de análise técnica ganha dinheiro no mercado? Você acha que essa aqui em si, essa habilidade, garante sucesso como trader? E a resposta é absolutamente não. Aliás, você pode aprender coisas demais sobre o gráfico e confundir sua cabeça de ponto que você não consegue fazer uma decisão, tomar uma decisão, porque tem um indicador dizendo comprar, outro indicador dizendo para vender, e aí você não sabe o que fazer quando fica nessa situação. Eu acho que existe uma certa quantidade de conhecimento de gráfico importante para entender o que o preço está fazendo, não o que ele vai fazer, mas está fazendo. Então você tem que entender como ler o gráfico, você tem que entender o que é a definição de tendência, definição de contra-tendência ou consolidação. Você tem que ler uma maneira de identificar seu risco, seu alvo, etc. Isso é importante, isso é fundamental, mas não precisa muita coisa para aprender isso, né? A gente brinca muitas vezes, você coloca uma criança na frente da tela e pergunta, o preço está subindo ou o preço está caindo? E olha para o gráfico e fala, acho que está subindo, papai. Né? A gente complica muitas vezes a questão de análise gráfica. Mas não adianta aprender mais sobre análise técnica se não entender os fundamentos e se não tiver uma cabeça alinhado com a matemática do mercado e com a tendência e com a questão de relação risco-retorno e prospect theory, né? A gente nasceu de ponta cabeça com o mercado. Quando a gente está ganhando, a gente fica tímido. No final das contas, muitas pessoas acham que ganhar um trade é uma vitória. Não é. Executar seu trade system que é a vitória, cada vez com consistência e disciplina. Mas ser humano, quando ganha alguma coisa, fica satisfeito, tira o trade e coloca o dinheiro no banco e aí sai falando, tá vendo? Ganhei esse trade, eu sou o máximo, não? Ele está assim, alimentando seu próprio ego. E fala, ninguém nunca se quebrou colocando dinheiro no banco, não é? Mas isso é totalmente incorreto também, errado. Se você tira seus ganhos prematuramente, seus ganhos ficam pequenos. A média dos seus ganhos fica pequena. E você não tem como fazer um trade system de expectativa positiva no longo prazo ganhando pouco. Quando ganha, tem que ganhar 3 vezes mais do que perde. Tá? Então, tem várias questões aqui. É como o Góes fala, gosto muito disso, o Neto fala também. Ganha pouco, perde pouco, perde pouco, perde pouco, ganha pouco, ganha muito, perde pouco, ganha pouco, perde pouco, perde pouco, ganha muito, mas nunca perde nunca. Nunca perde muito. Nunca perde muito. Importantíssimo isso. Então, ganhar dinheiro como trader não é ligado na sua, quer dizer, não é diretamente proporcional ao seu conhecimento de análise técnica. Você pode entrar no mercado e aprender sobre estocástico
Estocástico não funcionou para você, você muda de indicador. Ah, eu vou para médio móvel. Quando o médio móvel não funcionou para você, você muda de indicador. Ah, agora vou para IFR. Quando o IFR não funciona para você, você muda de indicador. Ah, agora eu vou no banda de Bollinger. Quando isso não funciona para você, você muda. Ah, agora no MACD. E quando isso não funciona, você fala, agora eu vou combinar estocástico com MACD, com médio móvel. E quando isso não funciona, é porque você não funciona, não porque seu indicador não funciona. Aliás, não leva isso como uma propaganda do meu trade system. Mas existe uma maneira de calibrar todos os indicadores convencionais que todos eles dão o mesmo sinal de compra e venda. Então você não precisa um monte de indicadores e não precisa estudar sobre tudo. Você não precisa saber o que é todo o padrão de candlestick, mais do que 50. Você não precisa saber quais são todos os fractais do Elliott, mais do que 20. Você não precisa saber quais são todos os padrões clássicos, né, no Edwards and McGee, mais do que 50. Você não precisa ser o expert do Elliott Wave, do Gann, porque esse é um monte de informação para explicar dois comportamentos, tendência ou consolidação. Tá? E mais uma vez, cuidado de pessoas que sabem tudo sobre análise técnica, isso não significa que eles têm êxito no mercado. Isso significa que eles sabem muito sobre análise técnica. Mas a análise técnica é importante, mas é muito pequeno, eu considero, né, sucesso no mercado, a porção sobre análise técnica. O gráfico é importante, mas sua cabeça é muito mais importante, gerenciamento de risco também, muito mais importante. Beleza? Quanto tem? Mais 5 minutos. Vamos para o próximo, então. Meu risco é sempre definido antes de eu entrar em um trade. Sim ou não? Você já definiu seu risco antes de entrar no trade? A grande maioria não faz isso. Eu sei, porque na minha sala, ao vivo, na Clear, e na sala dos meus colegas, a gente escuta muitas vezes as pessoas perguntando o seguinte: Bo, eu comprei o mini índice, aonde está o meu stop? Bo, eu vendi o dólar, aonde eu devo colocar o stop? Então, sabe o que isso significa? Não definiu seu risco antes de entrar no trade. Não definiu se o risco vale a pena. Não pensou em todos os aspectos do risco, porque a gente tem uma parte do gráfico e uma parte do capital. Risco é o dinheiro que a gente vai perder. Isso tem a ver com o gráfico, onde está o pivô anterior, por exemplo, onde está no gráfico um ponto interessante para colocar um stop. E também quantos papéis ou contratos a gente deveria arriscar. Porque no final das contas, não é só o gráfico, mas também a quantidade de papéis. Não é só a mudança de preço, mas a quantidade de papéis ou de contratos que estamos arriscando. Então, a grande maioria não pensa nisso. Vai entrando no mercado, operando sem saber o que é seu risco. Se você não sabe o que é seu risco, como é que você vai calcular a relação risco-retorno? Se não souber a relação risco-retorno, como é que você sabe se está operando dentro de um trade system de expectativa positiva? Como é que você sabe se vai arriscar só um para ganhar 3? Se não sabe onde está o alvo, se não sabe o que é seu risco. E aí, nem me falar que, não vem me falar que todo mundo faz isso, né? Sabe exatamente qual é o seu risco. Os traders de sucesso sabem. E eles fazem isso religiosamente. Mas quem é amador, quem é principiante, entra no mercado sem noção qual é o seu risco e depois pergunta, qual é o meu risco? Totalmente errado isso. Totalmente errado. Então, se você não souber, antes de entrar no seu trade, o que é seu risco, você não deve entrar no trade. É tão simples assim, tá? Bem simples. Vamos ver se a gente tem tempo por mais um aqui.
5, ok. Ok. Risco, ok. Isso é interessante aqui. Não sei se tem tempo suficiente para falar sobre esse próximo, mas eu vou tentar. Eu não me importaria em colocar um próximo trade, mesmo que eu não tivesse certeza se ele seria ganhador. Tá? Eu não me importaria em colocar um próximo trade. Primeira parte dessa pergunta. Você não pode se importar em colocar qualquer trade novo, se ele estivesse assim em concordância com a definição do seu trade system, você tem que fazer o trade, independente do que aconteceu no passado e sem saber o que vai acontecer no futuro. Então, nessa pergunta, o Mark Douglas está tentando assim, te pegar. Porque ele pergunta assim, eu não me importaria em colocar um próximo trade. Isso é uma característica muito boa, uma característica de disciplina, consistência, de seguir um trade system mecânico. Eu não me importo em colocar o próximo trade. Não importa se eu ganhei o trade anterior ou perdi o trade anterior. Isso é importantíssimo. Depois ele fala, mesmo que eu não tivesse certeza, e aí a resposta é, ninguém tem certeza. Então, como é que você vai ter certeza que o próximo trade vai dar certo? Ele está dizendo o seguinte, não tem como ter certeza. Então, o que é importante nessa pergunta? Não é ter certeza, porque a única certeza no mercado de renda variável é que não existe certeza. A única certeza é que não existe certeza. Mas ele está dizendo, você está confortável em entrar no próximo trade quando o seu trade system mandar, mesmo sabendo que você não sabe o que vai acontecer? E a resposta tem que ser sim. Eu não sei o que vai acontecer, mas meu trade system mostrou vantagem no setup. Eu entro no trade, coloco o meu stop, espero o trade stopar ou chegar no meu alvo, um ou outro, ponto final. Tá? Sem pensar no que aconteceu nos trades anteriores e sem ter expectativa que eu vou ganhar sempre esse trade atual. Tá? Simples matematicamente, difícil psicologicamente. Né? Porque quando a gente perde, a gente tem uma sensação, o dobro da dor, do que a alegria associada com o ganho. E no início do dia, a gente começa a operar, o mercado está em tendência, a gente acerta o primeiro, acerta o segundo, a gente se sente bem para acertar todos os restos dos trades, a gente se sente melhor, tenho folga aqui, estou andando bem, estou mandando bem, a gente tem um dia maravilhoso. Mas se entrar no trade no início do dia, perde o primeiro, perde o segundo, já começa a encolher um pouco. Né? Perde confiança, perde atitude, começa a arriscar menos, começa a duvidar. Perdi 2, será que eu perco o terceiro? Não sei, está mais ou menos, eu não estou confortável. Então, é fácil dizer, matematicamente a gente tem que seguir cada trade dado pelo trade system sem pensar, mas é difícil fazer isso por questões psicológicas e tem muito a ver, sim, do como a gente se sente baseado nos trades anteriores. Se um dia você conseguir executar cada trade sem qualquer influência dos trades no passado, você sabe se sua cabeça está muito boa, né? Então, eu espero que todo mundo tenha gostado da pesquisa. Eu acho genial e tem que ler esse livro, Trading in the Zone. E a semana que vem eu vou voltar para a gente continuar com essa pesquisa com, assim, pergunta número 6. Vamos ver se a gente consegue, assim, terminar a pesquisa a semana que vem aqui na InfoMoney, às 3h45, quarta-feira, a Bolsa na Cabeça. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar um último recado para vocês. Gente, nós queremos seu bem. Aqui na Clear, aqui na XP, aqui na InfoMoney, nós queremos seu bem. Fazemos parte da indústria financeira, mas a indústria financeira está aqui para você prosperar. O que é a Bolsa na Cabeça? Para educação primeiro, né? Qual a palavra mesmo? Conscientização. Que
questões psicológicas tão importantes e tão fortes existem, e para ajudar você depois mudar suas crenças, seu comportamento, medir suas emoções e sentimentos, desenvolver as virtudes, desenvolver as habilidades psicológicas para assim, respeitar a matemática do mercado e ter êxito no longo prazo. Então, eu quero o seu bem, saibam disso. Todo mundo, quando eu estava no chão, depois de tanta coisa feia que eu fiz, eu pessoalmente, quando perdi centenas de milhares de dólares fazendo besteira, eu precisava de alguém para me ajudar depois. E aí, eu estou bem agora, eu já recuperei. E aí, a gente quer passar isso para frente. A gente quer seu bem, a gente quer ajudar. Agora, você tem que fazer a sua parte, né? Entra lá na Bolsa na Cabeça, no YouTube, começa a estudar, tá? E depois, na semana que vem, a gente fala sobre mais sua cabeça, né? Grande abraço para todos, até semana que vem.